Eu quero abrir esse vídeo com um breve questionamento. Se você hoje pudesse pegar um pequeno percentual do seu capital e colocar como risco em um investimento para ter um retorno 3, 4, 5, 10 vezes maior do que o valor que você colocou como risco nesse investimento, você faria? O que tem de mágico no risco-retorno? O que o risco-retorno pode te trazer assim que é tão benéfico que é prioridade na hora de você operar? É prioridade dentro do seu planejamento, você saber onde vai entrar e saber onde vai sair. E saber que a base do investimento é você ter um risco que seja aceitável em cima do retorno que você está procurando. Qual que é a magia do risco-retorno? Qual que é a magia de você multiplicar o seu capital, sabendo trabalhar o risco-retorno de forma adequada? Quando você aprende a identificar a oportunidade certa e o alcance dessa oportunidade certa, você tem a ciência exata do que você está fazendo e você sabe que o seu risco-retorno pode ser de tanto para tanto. Primeiro, vamos lá, vamos voltar agora no quesito risco-retorno para você que ainda não entendeu sobre o que é risco-retorno. Risco-retorno é a quantidade de capital que você coloca como risco em uma operação em relação à quantidade de retorno que você tem em cima desse valor que você colocou como risco. Por exemplo, eu peguei 3% do meu capitalzinho lá, eu tenho $1.000 na minha conta que eu depositei. Coloquei 3% desses $1.000, é $30, de risco em uma operação. E nessa operação eu tive o risco-retorno de 1 para 5. Isso significa o quê? Que eu arrisquei $30 e consegui levantar $150. Entenda que o valor que eu coloquei como risco não é um valor gasto do meu capital. É um valor que eu arrisquei para apostar na futura direção do mercado. Então, o milagre do risco-retorno, você saber trabalhar o risco-retorno de forma adequada, é exatamente esse. Você conseguir ter um retorno maior do que o seu risco e, com isso, resultados melhores também. Por quê? Porque uma vez que você tem uma melhor rentabilidade, junto com uma melhor taxa de acerto, você tem um melhor rendimento. E como que eu faço, Jameson, para trabalhar o risco-retorno de forma adequada? Primeira coisa que você tem que saber é exatamente o que você está fazendo. Se você não sabe o que você está fazendo, você não vai chegar a lugar nenhum. E outra, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você tem que saber identificar claramente as coisas na sua cabeça, na sua mente, e saber que aquilo tudo tem um porquê, que aquilo está acontecendo por algum motivo. E tudo isso se dá em relação a você seguir os grandes investidores. Você tem que saber a comunicação desses grandes investidores. Por quê? Porque quando você tem a ciência de volume e sabe que o volume em determinada região tende a aumentar porque os grandes investidores estão comprando, você com certeza já vai saber o seu alvo operacional, que vai ser o mesmo alvo dos grandes investidores. Então, acima de tudo, você tem que saber identificar o que os grandes estão fazendo. E isso a gente entende através de linguagens, de padrões que são colocados no gráfico para uma comunicação indireta entre os grandes investidores. Então, antes mesmo também de você clicar no botão de comprar ou vender, você tem que também saber identificar os possíveis alvos antes mesmo de considerar entradas. Por quê? Você tem que ter um planejamento antes de clicar no botão de comprar ou vender. Se você clicar no botão de comprar e vender e não tiver um planejamento bem elaborado, você não vai ter retorno adequado. Você não vai saber o que fazer quando as coisas começarem a acontecer. Porque clicar no botão de comprar ou vender é simples. Saber a hora certa de comprar um ativo financeiro, de identificar a oportunidade, é o que faz um trader profissional diferente de um trader amador. E para você ter um risco-retorno adequado nas suas operações, você tem que saber identificar oportunidades com alto poder de ganho, que você possa colocar um risco num espaço muito curto de preço e de valor para um retorno mais elevado, um retorno que vai te trazer uma rentabilidade maior. E se você souber identificar o risco, uma operação que vai te trazer um risco-retorno bom e conseguir somar esses dois conceitos também com a taxa de acertabilidade positiva, a taxa de acerto boa, você vai ter uma rentabilidade alta.
É tudo confluindo para a mesma direção. Tudo confluindo para a mesma direção. Mas, Jameson, como que eu vou identificar essas oportunidades que me trarão um alto poder de ganho e com isso também me trarão um risco-retorno adequado? Como que eu vou identificar? Eu vou falar logo para você que não é nada simples. Por quê? Porque exige muito estudo, dedicação. O mercado não é simples. O cara que está falando para você que o mercado é simples, ele está te enganando. O mercado ele é complexo, todo dia exige análise, adaptação e readequação de movimentos que vão ocorrendo. São milhares de investidores com alto poder aquisitivo que formam padrões diariamente em diferentes times, diferentes posições para mostrar para outros investidores o que pode estar ocorrendo. Então você tem que saber identificar a linguagem dos grandes. E como que eu vou identificar a linguagem dos grandes, James? Aí é que eu te digo, você tem que saber fazer uma análise formadora de mercado. Como que é uma análise formadora de mercado? Isso que vai me trazer um risco-retorno adequado? Não, isso vai te dar a oportunidade. A análise formadora de mercado é uma análise onde você usa todas as teorias de mercado em uma única análise. E isso vai te trazer oportunidades excelentes. O risco-retorno é resultado do processo. Você saber a hora certa de comprar e calcular seu risco, o retorno vai ser proporcional ao alcance que você traçou dentro do seu planejamento. Então, quando você sabe identificar o planejamento dos grandes, você vai saber identificar as oportunidades que os grandes estão passando para a gente. O risco-retorno vai ser resultado desse processo chamado análise formadora de mercado.